Oi, gente, conforme eu prometi pra vocês, eu tô aqui pra compartilhar como vocês podem fazer o cultinho em casa com as crianças. Como, quando começar, o que fazer, enfim, eu vou explicar de forma simples e vou tentar ser rápida, como você pode fazer esse cultinho em casa com o seu filho. No final do vídeo, a minha amiga Vivian Fiuza gravou o cultinho dela com os filhos dela, então vocês vão poder ver também na prática como fazer o cultinho, como usar essas dicas, essas orientações que eu vou dar aqui, tá bom? Então, primeira coisa, o cultinho domiciliar, o cultinho em casa, em família, é o momento de você ensinar para a criança sobre Deus. Você ensinar historinhas bíblicas, você ensinar lições sobre Deus, sobre Jesus, ensinar a Bíblia para o seu filho. Então, o cultinho domiciliar, o cultinho em casa é isso. É um momento em família em que você vai ensinar para o seu filho coisas de Deus. O cultinho deve ser breve, simples, agradável, atrativo para a criança, que prenda a atenção dela, e deve ser espiritual também. Então eu vou falar isso aqui no decorrer do que você vai fazer no cultinho. Então, para começar, quando começar? Você começa o cultinho com seu filho desde que ele é bebê. Então, assim, o João, desde que nasceu, eu pegava ele no colo e eu cantava uma musiquinha para ele. Ele tinha uma Bíblia de feltro que eu usava, eu mostrava. Ele era bebezinho no meu colo e eu já fazia o cultinho com ele. Eu colocava essa mesma musiquinha, eu colocava a mesma musiquinha para ele ouvir sempre, então ele foi acostumando com aquela musiquinha. Então, quando ele tinha 6 meses, que ele já sentava no meu colo, eu já fazia o culto com ele no colo, e aí eu cantava aquela musiquinha que eu já cantava desde que ele era bebezinho. E aí essa mesma biblinha eu contava uma historinha de Jesus. E nessa fase é importante que o culto seja bem breve, 5 minutos, é um momento assim bem rapidinho, porque a criança ela não presta mais atenção que isso. Então você vai cantar uma musiquinha, você vai contar uma historinha de Jesus, é importante que você tenha algo ilustrado, bonequinhos, instrumentos musicais. Na hora de cantar você dá um instrumento musical pro bebê, ou pra criança de 6 meses, 1 ano. Você dá coisas para ela manusear, a Bíblia, a historinha, deixar ela pegar, ficar pertinho de você, ensinar ela a orar. Tudo isso dentro desses 5 minutos. Conforme ela for crescendo, você pode ir aumentando esse tempo, porque ela já vai prestar mais atenção, ela já vai participar mais. Uma dica muito importante e que eu usei muito é de você ter uma caixa, como essa aqui, ó, que você coloca todo o material que você vai usar no cultinho. Então você pode, junto com o seu filho, decorar essa caixa, escrever cultinho, colocar adesivos da natureza, enfim, usar a sua criatividade e deixar essa caixa na sala, num local onde você tenha fácil acesso. Eu falo, filho, vamos fazer o cultinho? Você pega essa caixa, aí nela você coloca uma Bíblia. Ó, essa aqui era a Bíblia do João de pequenininho, olha, eu deixava ele manusear, deixava ele pegar, tá vendo? Então ela tá bem usada pra você poder mostrar as historinhas bíblicas, pra ele poder ver os desenhos. O João, aqui ó, Davi Golias, ele adorava ver os desenhos. Você pode colocar bonequinhos, você coloca uns instrumentos musicais, coloca tudo nessa caixa, é a caixa do culto. E aí você deixa ela na sua sala, aí você fala, filho, vamos fazer o culto? Aí você já começa a cantar a musiquinha. Ele já vai associar, já vai pro meio da sala com a caixinha. Aí você já dá os instrumentos musicais pra ele, ou deixa ele escolher um instrumento, coloca assim uns 3, 4. E aí ele pega um e aí vocês começam a cantar. Aí você já puxa pra historinha da Bíblia que você vai estar trabalhando naquele mês. Quando a criança tem até 3 anos, é legal que você conte a mesma historinha o mês todo, para que ela possa assimilar bem as lições que você quer passar. Então, não é cada dia uma historinha, você vai trabalhar uma historinha por 1 mês. Então, por exemplo, você vai contar Davi e Golias. Por 1 mês você vai contar Davi e Golias. E você ser bastante repetitivo naquela lição que você quer ensinar. Que Davi, ele estava com Deus, Deus estava ajudando ele, Deus nos ajuda, mesmo diante dos problemas, das dificuldades, Deus está com a gente, se a gente está com Deus, nós somos mais fortes. E aí você ensina um versinho bíblico para a criança, para ela repetir. No final desse 1 mês, ela vai estar repetindo esse versinho que você ensinou. E aí, no outro mês, você começa outra historinha,
outro versinho bíblico para ela ir decorando aquele mesmo versinho. Esse método de uma historinha por mês, você pode usar até os 3 anos da criança. E o cultinho, uma duração de 5 a 15 minutos, né? 5 minutos quando é bebezinho, e aí a partir lá pelos 3 anos, o cultinho já vai ter uns 10, 15 minutos. E aí a criança já vai participar, ela pega os bonequinhos. Você vai ver que no final desse mês ela vai estar contando a história sozinha. E outro ponto, você usar no dia a dia essas lições da história que você contou. Não terminou o cultinho e acabou. Não, tenta colocar isso no seu dia a dia, conversar com seu filho sobre isso. Vocês estão indo para a escola, vocês estão no carro juntos, ele brigou com um amiguinho na escola. Ai, filhinho, mas lembra, Jesus ensinou a gente a perdoar. Dá uma segunda chance para ele, seja legal. Você introduzir essas lições da Bíblia, de Deus, no dia a dia da criança. Vocês foram passear na natureza, mostra para ele a natureza, lembra da história da criação. O que Deus criou no 3º dia, no 2º dia. Os animais foram em qual dia? No 4º dia, no 5º dia. E aí você vai conversando, coloca a criança a história, coloca Deus no dia a dia da criança, não só no momento do culto, né? Então você vai ter essa caixa, vai estar tudo aqui. Eu particularmente não deixava o João brincar com essas coisas que tinha na caixinha dele. Era só pro momento do culto mesmo. Então assim, acabou o cultinho, a gente guardava tudo na caixinha e voltava pro canto da sala. Se em algum momento do dia ele pegava essa caixinha e queria brincar com alguma coisa, eu falava, você quer fazer o culto, filhinho? Aí a gente cantava alguma musiquinha, contava de novo alguma historinha. Se ele queria pegar a Bíblia, eu deixava ele pegar e contava. Mas é importante assim, que não seja uma coisa que fica assim no meio dos brinquedos, entendeu? Que a criança saiba que é uma coisa especial. Uma coisa muito importante é que o momento do culto seja bem alegre, seja animado, que a criança possa interagir com você. Porque se você estiver séria, se você estiver triste ou carrango, não é o melhor momento para você fazer o culto. Porque a criança vai pegar muito essas emoções. Então é importante que o culto seja um momento bem feliz, bem agradável, que tenha bastante musiquinhas. Se você não conhece musiquinhas assim de histórias bíblicas, eu posso deixar 3 dicas aqui, que é a Turminha Cá Entre Nós, que eu gostava muito e o João gostava muito quando era criança. Minha Vida é uma Viagem, que tem bastante musiquinhas de histórias bíblicas. Então assim, você tá contando uma história bíblica para criança, por exemplo, algum milagre de Jesus e tal. Minha Vida é uma Viagem tem várias músicas com temas de historinhas bíblicas. Então você coloca lá no YouTube Minha Vida é uma Viagem, que você vai achar uma música para a historinha que você tá contando. E tem o 3 palavrinhas também. Então são 3 que eu gosto muito, que o João gostava muito, que vocês podem procurar aí no YouTube, que vocês vão encontrar, tá bom? Então que seja animado, que tenha bastante musiquinha e que tenha oração. É o momento de você ensinar seu filho a orar. Antes e depois do cultinho, vocês começam com uma oraçãozinha, termina com uma oração. Ensina seu filhinho a orar, reverência. Você pode ensinar ele a ficar de joelhos, fechar os olhinhos para não se distrair com as coisas ao redor. Sabe o que é muito legal? Eles terem um diário de oração. O João desde pequenininho você já pode incentivar a ter um caderninho de oração, onde eles colocam para quem eles estão orando, eles colocam o que eles aprenderam naquela historinha, naquela semana, e aí eles podem fazer um desenho daquilo no caderninho. Hoje o caderno do João, ele coloca assim um resumo do que ele aprendeu. Então, por exemplo, aqui, sinais da volta de Jesus. Aí ele escreveu aqui, quais são os sinais da volta de Jesus. Aí ele tem bastante adesivo, tá vendo? Aí ele coloca aqui o que ele aprendeu do que ele leu na Bíblia. Ele coloca por quem que ele tá orando. E aí ele pega no caderninho, por quem que nós estamos orando. Aí depois a gente escreve se aquela oração foi respondida, o que que aconteceu. É um diário, né? Do cultinho, um diário de oração, e que é legal você incentivar. Inclusive até eu tenho o meu e nós fazemos juntos, assim, é bem legal. Hoje no culto do João, que ele já tem 11 anos, já é um pouco diferente, né? Esses materiais do culto dele, a Bíblia, o devocional, a lição, né, que é um guia de estudo de historinhas da Bíblia,
ficam aqui na sala, no rack, num lugarzinho especial. E aí quando a gente vai fazer o culto, ele já pega o dele, eu pego o meu. Ele faz o cultinho dele desde os 9 anos, eu já incentivei que ele fizesse mais sozinho, para ele já ter esse hábito de fazer não só comigo. Então, assim, nós sentamos juntos, mas ele faz o dele, eu faço o meu. Então, ele lê o devocional dele, eu leio o meu. Às vezes, a gente lê um pro outro, eu leio o meu devocional, ele lê o dele. O que é devocional? Deixa eu explicar para vocês. Devocional é um livro que ele tem uma mensagem por dia do ano, certo? Então, aqui, ó, cada dia do ano tem uma mensagem. E aí você vai ler, é uma página. Então, você vai ler, você vai aprender alguma coisa aqui e vai tentar lembrar disso durante o seu dia. Então, eu leio o meu e ele lê o dele. Às vezes, ele lê o dele pra mim, eu leio o meu pra ele. A gente lê junto. E isso é o devocional. Aí, nós lemos a Bíblia, nós escolhemos um livro da Bíblia e nós lemos um capítulo por dia. E a gente divide um com o outro que aprendeu e coloca no nosso caderninho também. Entendeu? Coloca um desenho para ter uma memória assim fotográfica, né? Quando você vê o desenho, você lembra daquele capítulo. E aí nós oramos, nós conversamos sobre aquilo, ele estuda a lição dele. Então, hoje o nosso culto já dura em torno de 40 minutos. Então, dependendo se a gente começa a conversar muito, dura até 1 hora. Se a gente tá com tempo livre, né? Naquela manhã. E à noite nós fazemos um culto breve, que aí meu marido já tá junto e pode participar. Mas de manhã o nosso culto é assim, já é de uma criança de 11 anos, né? Um pré-adolescente, já é diferente de quando ele era pequenininho, como eu tô contando pra vocês. Mas algumas perguntas que vocês fizeram aqui de fazer o culto com o filho mais velho e o mais novo juntos. É uma ótima ideia, o mais velho pode ajudar, o mais novo vai acabar aprendendo pelo exemplo, e aí o mais velho pode ajudar a contar historinha, ele pode contar historinha até pro mais novo, é uma ideia bem legal sim. O melhor horário, eu gosto pela manhã, assim que a gente acorda, toma o café da manhã, a gente já vai fazer o culto. Mas é claro, aí vai da dinâmica de cada família, né? Tem famílias que gostam à noite, antes de dormir, que a casa tá mais calma. Também é válido. Então, você vai encontrar aí na sua rotina familiar qual é o melhor horário. Como prender a atenção da criança? Você vai colocar nessa caixinha, igual eu falei, os instrumentos musicais, os bonequinhos que você pode usar para contar as histórias. E você vai prender a atenção da maneira como você fala, você deixá-la juntinho de você e você contar com uma voz alegre, você colocar musiquinhas. E dependendo da idade, como eu falei, ser uma coisa rápida, de 5 a 10 minutos no máximo. Para que a criança fique na expectativa do próximo cultinho. Não pode ser uma coisa maçante, que a criança tenha uma memória negativa, porque ela não vai querer fazer o culto de novo. Então tem que ser alegre, você tem que estar alegre, você vai passar essas emoções para a criança. E aí no dia seguinte, o João, ele pedia para fazer o culto. Vamos fazer o cultinho? Então assim, é um momento que a criança acaba esperando. Então assim, você vai prender a atenção dela dessa forma, você sendo bem interativa, bem alegre e o culto sendo bem interessante. Ler a Bíblia para criança sempre, sempre, mesmo ela pequenininha, você pode ler a Bíblia para ela, mesmo a sua Bíblia de adulto, você pega, deixa ela manusear a Bíblia, deixa ela pegar a Bíblia, deixa ela ver as figuras. Você pode pegar a sua Bíblia e ler um versinho da Bíblia pela sua Bíblia, para ajudá-la a decorar e aprender aquele versinho. Então, com certeza, deixar assim ela ler a Bíblia e a Bíblia de adulto, um versinho para você ensinar para que ela possa decorar aquele versinho no mês. Então, eu acho que é isso. Acho que eu consegui explicar tudo para vocês, que o cultinho é esse momento com Deus, que deve ser agradável e que você vai ensinar de Deus para a criança, você vai ensiná-la a ter o hábito de ter essa comunhão, essa amizade com Deus, ensinar ela a orar, vai ser tudo nesse momento do cultinho familiar. E eu acho ele muito importante, porque é o momento que nós estamos juntinhos com os nossos filhos, nós estamos ensinando para ele as coisas de Deus, ensinando as coisas eternas,
ensinando valores de caráter, ensinando obediência, ensinando assim tudo o que Deus gostaria que as crianças soubessem, né, desde a primeira infância. Então é nestes momentos do culto familiar, e pode ter certeza que é um momento assim que fica na memória deles para sempre, para sempre. O João lembra dos cultinhos dele de pequenininho, das coisas que eu usava muito feltro. Eu tinha uma caixa assim de feltro com imagens de Jesus, de ovelhinha, da natureza. Então aí eu contava a história da ovelhinha perdida, eu falava, olha, a ovelhinha é como Jesus, né? Ele é o nosso pastor, ele cuida da gente. Aí ele ia, colocava o feltro lá. Eu não sei se vocês conseguem encontrar isso hoje, porque eu ganhei de uma amiga querida que usava com o filho dela, né, essa caixa de feltro, e eu acabei doando para a igreja depois, eu nem tenho mais. Mas assim, eu tinha bastante dessas coisas, eu tinha sempre a mesma musiquinha, eu começava sempre com essa musiquinha, e aí ele já sabia que era a hora do culto. Então assim, são memórias que ficam, e que os nossos filhos não vão esquecer assim nunca, né? Vai fazer parte deles. E é sobre você ser intencional também, né? Você ter como eu tenho lido ali no livro com vocês, que é de você ter um planejamento e de você falar assim, o que eu vou ensinar para o meu filho nesse mês? Qual valor de caráter eu vou ensinar para ele esse mês? Qual historinha da Bíblia pode me ajudar a contar isso? E você estudar, você se dedicar, você pode procurar na internet historinhas bíblicas, imprimir. Você pode... tem várias editoras que tem bíblias ilustradas. Então, assim, se programe, entendeu? Faça essa caixinha e comece o culto com seu filho. Nunca é tarde para começar. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? Então agora vai ter o vídeo da Vivi, que ela fez o cultinho com os filhos dela, o Samuel e o Noah. O Samuel tem 4 aninhos e o Noah tem 1 aninho. E ela fez o cultinho com os dois juntos. E ela estava contando a história de Samuel. Então vocês vão ver na prática como que ela fez, as musiquinhas e tal. E no final ela também dá algumas dicas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se tiver qualquer dúvida ou alguma coisa que você queira acrescentar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Peraí. Não, vamos fazer? Vamos? Vou estudar minha lição. Alegre, com muita atenção. Vou estudar minha lição. Boquinha fechadinha pra prestar atenção. E a história de hoje conta sobre o menino Samuel. Olha aqui. Samuel ouve Isso, Samuel. O menino Samuel servia ao Senhor. Vem pra cá. O menino Samuel servia ao Senhor, Esse é o versinho do louvor. O menino Samuel servia ao Senhor. É Samuel. Olha, Samuel morava na tenda de Deus. Ele era um grande Ajudante, filho. Muito bem. Olha, ele tinha muitas tarefas. Que legal. Vamos fazer como Samuel? Olha só. Tem uma vassoura, um rodinho também, um paninho. Vamos lá? Vamos? Espera aí. E Deus me deu 2 mãos para servir. O que é que eu posso fazer por você? Vem cá, Nô. Que legal. Posso arrumar a minha cama. Posso varrer o chão. Posso guardar o meu pijama. Ajudar o meu irmão. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Muito bem, Samuel tinha muitas tarefas. Mas sabe, quando chegava a noite, ele ia o quê?
Ah, ele ia dormir. Vamos dormir? Tocando. Ele ia dormir. Vai lá, Nonô, vai dormir. Ah, e chegava a noite, ele ia dormir. E ele, uma vez de noite, ele ouviu assim uma voz. Samuel. Sacerdote, o senhor me chamou? Eu não te chamei, Samuel. Volte a dormir. Volta a dormir, Nonô. E ele voltou a dormir. Ah, e ele ouviu de novo assim. Samuel. E ele levantou. Sacerdote, o senhor me chamou? Eu não te chamei, volte a dormir de novo. E ele foi pela terceira vez, ele ouviu uma voz assim, Samuel. Sacerdote, o senhor me chamou? Eu tenho certeza que o senhor me chamou. Eu ouvi de lá do meu quarto. Ah, você ouviu? Mas olha só, não fui eu que te chamei, foi o Senhor. Volte a dormir e quando você ouvir a voz de novo, você vai falar. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Vai lá, Nonô, volta a dormir. E ele voltou a dormir. Vai a última vez. A última vez. Ah, ele estava dormindo. E quando ele ouviu Samuel, Fala, senhor, porque o teu servo está ouvindo. fala, fala, Senhor. Fala, Senhor, eu quero te ouvir, estou aqui, fala comigo, Senhor. Quem estava cantando diante? Foi, pegou, ó, e Deus contou segredinho, segredos para Samuel. Ah, e Samuel se tornou aqui. Senta aqui para você ver. Um grande amigo de Deus e ele ouvia a voz. Senta. E ele ouvia a voz de Deus. Depois ele cresceu e se tornou um grande juiz de Israel. Olha aqui, Samuel. Senta, por favor. Olha aqui. E ele continuou trabalhando para Deus. Numa época. Peraí. Calma aí, Nonô. Ó, toma aqui a Bíblia para você continuar lendo a sua história. Tá? Isso. Numa época em que o povo de Israel começou a se afastar do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. E eles começaram a adorar Baal. E Baal, ele fazia parte, eles tinham ídolos de Baal por toda a sua casa. Senta, por favor, para você ouvir. Eles faziam isso, ó. Eles adoravam. E Samuel conversou com o povo e falou, olha só, não está certo adorar a Baal. Deus nos deu os 10 mandamentos e lá diz, não terás Outros deuses diante de mim. e o outro, não farás para ti imagens de escultura. Muito bem, eles estavam quebrando esses 2 mandamentos. Eles estavam adorando a um Deus que nem existe. Você acha que a televisão ouve você? Não. Que a estante ouve você? Não. Que a janela e o sofá ouvem você? Era a mesma coisa. Mas Samuel conversou com o povo. Samuel conversou com o povo e o povo se arrependeu. Jogou todos os ídolos de Baal fora. E então Samuel convidou todo o povo para poder ir até Mispa, para poder fazer um culto ao Senhor. E quando eles chegaram lá, os filisteus descobriram, por favor, senta, a gente não vai ensinar agora, tá bom? Os filisteus descobriram o quê? Que eles estavam em Mispa. E aí eles foram atrás deles. Atacou! Isso, e aí um menino lá, jovem, viu, os filisteus estão chegando, eles vieram nos atacar. E aí o povo de Israel começou o quê? Senhor, por favor, Samuel, ora para Deus para nos proteger, para nos livrar dos filisteus. E Samuel orou. E o povo, e aí na mesma hora que Deus, Samuel orou e parecia o quê? Um trovão. Eles achavam que era Baal, porque Baal era o deus da chuva e do trovão, né? Mas era quem? O Deus? Verdadeiro. O Deus E verdadeiro. ele usou o trovão para mostrar para todos que ele era mais poderoso do que qualquer
querido Muito bem. do que qualquer Deus. Muito bem. E naquele momento, Samuel pediu para colocar o que lá? Uma que lembrassem dali. Daí eles vão lembrar a história de Samuel com dois filhos E que eles foram libertos por Deus. Como que ficou chamando aquele lugar? Misto. Não. Qual que ficou chamando o lugar ali da pedra? Ebenezer Ebenezer. Até aqui, nos ajudou. o Senhor. Muito bem. Vamos fazer a oração? Sim. Fecho os meus olhos, ponho as mãos, eu vou falar com Jesus. Vamos fazer oração, meu amor? Sim. Vamos? Isso. Vamos sentar aqui para fazer. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado muito obrigado por esse dia de hoje. por esse dia de hoje. Nos abençoe Nos abençoe nesse dia. nesse dia. E nos abençoe. Obrigado Obrigado por cuidar de nós, por cuidar de nós, assim como o povo de Israel. assim como o povo de Israel. Nos ajude Nos a ajude ouvir tua voz, a ouvir tua voz, igual Samuel. igual Samuel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia! Bom dia! Muito bem. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vivian Fiuza e eu fui convidada pela Simone, uma querida amiga, para poder compartilhar como que é o nosso cultinho por aqui. Eu sou mãe de 2 meninos, o Samuel, de 4 anos, e o Noah, de 1 aninho. E a gente entende que o cultinho é muito importante no nosso lar e que ele precisa acontecer todo dia. Eu acredito que ele tem uma forte influência na vida espiritual dos meus filhos nesse momento, e eu acredito também que vai influenciar no quesito deles buscarem, deles desenvolverem um relacionamento real com Cristo por eles mesmos. Eu tenho fortes experiências com os meus filhos de que fazer o cultinho todos os dias promove reverência, promove um respeito pela presença de Deus e por aquele momento, e posso falar talvez em um outro momento, mas eu queria compartilhar com vocês, e a gente gravou o nosso cultinho, tá? Como é que funciona aqui mais ou menos, o modelo de cultinho que eu faço pela manhã, que é diferente do da noite, mas que é um momento muito especial. Também quero compartilhar com vocês qual material que a gente usa. Então eu quero apresentar para vocês o material que a gente costuma usar na parte da manhã, tá bom? Ele é bem simples, porque eu acredito que os meus meninos pequenininhos, a gente não precisa de tanta coisa, né? Eles não têm tanta atenção para ficar tanto tempo. Então vamos lá. Eu costumo usar, esse aqui são os guias de estudo, tá? Esse aqui para crianças de 0 a 3 anos e esse aqui de 4 a 6, se eu não me engano, tá? Eles são diferentes, porém, eles têm histórias em períodos parecidos. O Samuel, nos últimos 3 meses, estudou sobre a trajetória da vida de Samuel, desde quando Ana pediu a Deus um filho, até quando ele terminou de servir a Deus, olha, no final da sua vida. Então, foram todas histórias voltadas para a vida de Samuel. E o Noah, nesse mês, estudou também uma história que era só sobre o momento em que Samuel servia e ouvia a voz de Deus. Então eu conseguia fazer uma junção das histórias. Então é o seguinte, para o Noah, eu me detinha em compartilhar com artifícios visuais, como por exemplo, Samuel gostava de servir ao Senhor, ele limpava o chão, ele tirava o pó. Ó, então a gente providenciou uma vassourinha e um paninho, olha aqui. Essa é a vassourinha e o paninho que a gente usou. Tem um rodo também para o Samuel poder participar e cada um ficava com um e o paninho. E eles entendiam a parte de servir e a gente trabalhava esse assunto. Aqui mais pra frente vai falar sobre quando ele ouviu a voz de Deus enquanto estava dormindo. Então a gente coloca eles para deitarem num travesseiro. Então, essas questões fazem com que o culto seja mais dinâmico e especial para eles. Para o Samuel, como eu falei, a história
se destrinchou na vida de Samuel durante esse mês e eu consegui aplicar a história junto com a história do Noah no guia de estudo dele. No momento em que eu estou focada em compartilhar com Samuel o verso áureo dele da semana e a história dele, para o Noah ficar quietinho e continuar prestando atenção, envolvido com o culto, eu deixo ele folhear a Bíblia e ver as figuras que são bem bonitinhas. Essa Bíblia a gente comprou para que fosse da apresentação dele, da dedicação dele ao Senhor. Esse é o pezinho dele, então essa é a Bíbliazinha dele. Esse é o material que a gente usa. Como eu falei, eu acredito muito no potencial do cultinho, na disciplina, na concentração e principalmente no relacionamento com Deus, que eu creio que deve vir desde sempre, né? Desde pequenininho. Eu espero que esse modelo de cultinho, né, mostrar como que a gente faz, possa te dar uma luz para que você possa saber por onde seguir e adaptar conforme a sua realidade, conforme a necessidade dos seus filhos. E é isso, tá bom? Um beijo, estou à disposição. E é isso.